Bom dia, meus queridos, bom dia! Como que vocês estão? Olha, em pleno feriado, 8h30 da manhã, e nós estamos aqui, sim, estamos aqui, sabe por quê? Porque sempre é tempo de proclamarmos a palavra do Senhor. Também para te dar oportunidade, você que trabalha fora, não tem a possibilidade, disponibilidade de estar conosco ao vivo, né? Então essa live também hoje é para você e também para dar oportunidade, né? A gente ia encaixar a doutora Isabela aqui em algum dia, porque eu não ia perder essa oportunidade. E a gente casou já que ela trabalha, mas ela já está aqui conosco, ligadinha nesta live. O que que falta? Falta você encaminhar essa live para mais pessoas, para que mais pessoas venham. Vamos chamar? Oi, Soraya, bom dia! Vamos chamar? Vamos convidar agora? É o momento. Olha, você que está aqui conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós já estamos em Provérbios 28, estamos aí na contagem regressiva. Já está acabando, é isso aí. Mas ainda é tempo. Então nem vou assistir, não vale a pena, já perdi os outros capítulos. Não, você não perdeu, sabe por quê? Sempre é tempo. Você pode ir lá no nosso canal no YouTube, Missionária Valéria Dias, e acompanhar todas as lives, já estão lá salvas, você pode ir lá e aproveitar. Eu te convido, desde a introdução, nós fizemos uma introdução desse projeto, depois 1, 2, e assim vai, chegamos até agora hoje ao 28. Oi Lídia, bom dia. Jujuba Festas, bom dia. Luciana, bom dia. Todos vocês que entraram aqui, sejam muito bem-vindos. Eu quero falar com vocês que ouviram esse louvor, o sábio e o tolo e o sábio, da Varilda Bordieri. Eu falo que essa live é nossa, essa live é composta por mim, pelo meu convidado, né, na live que tem convidado, e também pelas pessoas que fazem, que participam conosco. Esse louvor foi me enviado pela minha amiga missionária Claudineia. Ela lembrou, ela ouviu esse hino e lembrou desse projeto, lembrou desse propósito, né, Jornada de Sabedoria, e aí eu trouxe para vocês. É assim, gente, é assim que a gente vai fazendo. Então, se você despertar alguma coisa em você, alguma lembrança, manda pra gente algum comentário, algo que você queira falar. Olha, eu abri uma caixinha de perguntas e vou responder hoje. Bom dia, Aninha, Verônica, bom dia. Bom dia, Adriana, paz do Senhor todos vocês. Eu abri uma caixinha de perguntas, gente, e eu já vou responder umas perguntas bacanas aí. Hoje, acabando a live, eu já vou fazer isso. Então, dá tempo ainda. Vai lá, deixa uma pergunta, um comentário, uma sugestão. Nós somos muito abertos a isso, né? Essa live é nossa, eu falo que essa live é nossa. Para você que está aqui, primeira vez, ou aqui ao vivo, ou então você está assistindo pelo nosso canal no YouTube, muito prazer, eu sou a missionária Valéria Dias. Estamos aqui na rede social há 1 ano e meio, trazendo uma palavra de fé e esperança, trazendo sempre convidados abençoados. Oi, Lisa, bom dia. Sheila, bom dia. Paz do Senhor para vocês. E eu quero te convidar, se inscreva, adicione aqui o nosso perfil, o nosso Instagram. Nós estamos aqui, então no Instagram você vai ficar sabendo as novidades, os convites. Então eu convido você, venha somar com esse time bacana que Deus tem colocado. Eu convido você também a ir lá no canal no YouTube. Nosso canal no YouTube é Missionária Valéria Dias, para você poder ver todas lá, né? Todas as lives salvas lá. Já salvei aqui, Isabela, obrigada, para você acompanhar todas as lives. Gente, a nossa dinâmica é o seguinte: eu começo te dando esse boas-vindas gostoso, te desejando um bom dia. Mas como fica salva lá? E tem, gente, é mais do que a gente possa imaginar. Então eu quero te desejar boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja que momento for, chame o Senhor para estar com você. E Ele vai, sim, direcionar essa palavra ao seu coração. Bom dia a todos vocês que entraram. A gente dá esse boas-vindas, eu vou agora fazer uma oração. Na hora da leitura e na hora da palavra, eu não interrompo nem a leitura e nem a palavra com a minha convidada, porque a gente vai deixar fluir como se fosse num culto. Então eu peço a você, para você ir mandando os coraçõezinhos, você mesmo respondendo, você interagindo aí e ao mesmo tempo ligadinho. Então eu te convido, vamos orar? Já agradeceu a Deus hoje? Vamos dizer,
eu te amo, Jesus. É isso aí. Coisa simples, mas que fala ao meu coração e fala ao coração de Deus também. Então vamos lá. Eterno e bendito Deus, Senhor, te louvamos, glorificamos o teu nome. Senhor, durante 28 dias nós estivemos aqui pela manhã, nessa jornada de sabedoria. Hoje, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, já estamos na reta final. Quantos ensinamentos, quanto aprendizado. Senhor, mas ainda eu sei que o Senhor ainda tem algo a nos ensinar, o Senhor ainda tem algo a falar aos nossos corações. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Por isso eu já te louvo, eu te agradeço por esta rica oportunidade. Eu quero te louvar, Senhor, pela vida da pastora Isabela, que já está conosco. Senhor, que vai estar ministrando mais uma vez nas nossas lives. E eu peço ao Senhor que continue usando a tua filha como sempre, que ela continue sendo um canal de bênção, Senhor, trazendo a tua palavra, a tua meditação, trazendo o teu querer para as nossas vidas. Eu te agradeço por todos aqueles que estão assistindo ao vivo, que vão assistir depois, porque onde chega a tua palavra, chega a bênção do Senhor. Jesus, eu te amo. Ah, Jesus, eu te amo e não me cansarei de te dizer. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. E eu sei, já quero te agradecer por tudo que o Senhor continuará fazendo nas nossas vidas. Obrigada a cada um, Senhor, que tem abençoado o nosso projeto, o nosso ministério. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Amém, Jesus, amém. Você pode dizer um amém? Amém. Glórias a Deus. Bom dia, Jéssica, paz do Senhor. Meus queridos, Isabela, manda já para mim o convite. Quem está comigo aí sabe que tem dia que é uma peleja. Gente, olha que interessante, pessoas que estão perto de mim, a gente está tendo dificuldade para entrar, não entra o vídeo, um não vê o outro, aquela coisa. Mas ontem nós estávamos falando com a Raíssa, que a Raíssa está lá no Equador. Gente, olha só como é que é engraçado essas coisas, mas a gente não desiste, né? Bom dia, minha amiga Edivânia, a paz do Senhor, Paz do pastora Senhor, irmãs, estão conseguindo me ver? Tô voltando. Uma alegria estar com as irmãs, louvado seja Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, porque é o Senhor, né, que prepara as oportunidades para nós. Glória a Deus por este dia, por essa manhã, uma manhã de feriado, nós poderíamos estar fazendo infinitas outras coisas, mas escolhemos a melhor parte. Escolhemos estar aqui, escolhemos participar desse projeto lindo com essa querida amiga preciosa, missionária Valéria, que não mede esforços, né, para propagar o evangelho, para estar sendo instrumento de Deus, para compartilhar a palavra com aquelas pessoas que precisam. Então eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós neste dia. Amém? Amém, amém. Gente, desculpa, eu nunca fiz isso, mas eu não tô ficando conformada de não ver minha companheira, minha amiga. E a Bela é de casa, a Bela entende. A gente Claro. procura fazer as coisas de Deus com excelência, meus queridos, porque não é sobre mim, não é sobre a Isabela, mas é sobre o Senhor, a obra do Senhor. Né? Que bom, Bela, que você está aqui. Olha, gente, então vamos fazer de conta que deu tudo certinho desde o início e vamos lá. Isabela, estou tão feliz de ter você aqui. Você sabe que eu a amo, você sabe que eu a honro, você sabe que eu acredito no que Deus faz através da sua vida. Amém, Você Jesus. é uma mulher de Deus, eu amo você, eu amo te ouvir e é sempre uma honra. Eu me sinto muito honrada de ter você conosco. Você tem uma vida muito cheia, muito corrida, uma agenda, ela atende, gente. Ela trabalha fora, ela é mãe, ela é esposa, ela é serva, ela é pastora. Ela atende, ela dá palestras não só na minha cidade, ela dá palestras fora, mas diante de tudo isso, ela abriu um espaço na agenda dela. Olha como é que você é importante. Olha como eu sou importante para o Senhor. Olha como que Deus movimenta céu e terra para nos abençoar.
E eu tenho certeza, eu já estou aqui, sabe, sentindo a presença de Glória a Deus. Eu tenho Deus. certeza que ela não veio só por mim. Embora eu saiba que ela me ama, eu sei, eu sinto isso. E ela sabe também que eu a amo, mas não, ela veio porque ela sabe que é um propósito de Deus que pode abençoar as nossas vidas. Isso não Amém. tem preço. Sabe? Então, Glória a Isabela, Deus. muito obrigada. Era o dia do seu descanso, era o dia de você acordar mais tarde, fazer alguma outra coisa que você tinha planejado e você se dispôs a estar conosco. Isso não tem Glória a preço. Deus. Muito obrigada, minha amiga. Ah, é um prazer, minha querida. Sempre muito bom estar com você. É super recíproco tudo que você me disse. Eu sinto da mesma forma. E realmente eu creio, sabe, que o Senhor ele não erra. Então eu creio que hoje é o dia que o Senhor preparou uma palavra para nós. Não, ele tem a porção do dia, né? E eu creio que o maná de hoje ele já preparou. Nossa, Isabela, você me fez lembrar, eu acho que até que ele entrou aqui. Oi, meu bem. Pastora Daí hoje está lá na congregação, fazendo um mutirão com os irmãos, deixando a nossa igreja ainda mais bonitinha, ainda mais aconchegante para os irmãos. Gente, é isso aí, olha, a Adriana está me ajudando aí, sejam todos bem-vindos. Vocês que entraram aí, eu não vi, um beijo grande, viu? Então, o pastora Daí está aqui, um beijo, tá, meu amor? Amo você. Ontem a gente estava conversando sobre isso, sabe, Isabela? Cada dia Deus tem feito uma coisa diferente. Quem tem acompanhado a gente desde o início tem percebido. Não existe a melhor live. São lives diferentes. E o Adair disse isso para mim ontem. Meu bem, tem sido um maná para cada dia. Sabe, a porção daquele dia. Eu tenho certeza que hoje vai ser a mesma coisa. Deus já tem essa porção do maná. E a gente tem que estar sensível e pegar para a gente, né? Verdade. Amém. Glória a Deus. Isabela, uma das perguntinhas que me fizeram lá na caixinha de perguntas tem a ver com algo que a gente vai fazer. E eu tô esperando, eu creio que Deus me usa. Eu tenho que parar com isso. Eu ficava sempre, não. Não, Deus me usa. Se eu sou uma mulher de Deus, que eu oro, que eu busco, eu estou em busca disso, né, de me aperfeiçoar cada dia. Então eu tenho que Verdade. parar com isso e falar, não, Deus me usa assim, de um jeito diferente, de um jeito tranquilo, mas Deus me usa. Deus usa a Isabela, usa muito. E vocês imaginam a gente num propósito junto aí que a gente está. Está no coração de Deus, está nascendo no nosso coração. Então, assim, eu estou ansiosa para o nosso café, para a gente colocar em prática. E eu acho que vai ser uma bênção, Uhum. com certeza. Jesus. Tenho certeza. Em nome de Jesus. Deus não erra, né, minha amiga? Não, não é. Gente, olha, você já pôde abrir a sua Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia do culto, na minha versão Almeida, revista corrigida. Não importa qual seja a sua versão, mas pegue se você puder nesse feriado, sabe? Pegue aí, vai meditando. Mas se de tudo você não puder abrir a Bíblia, não tem problema, abra o seu coração. Abra o seu coração e Deus vai falar conosco, amém? Então, Amém. a partir de agora, gente, eu vou ler todo o Provérbio 28 e eu não interrompo e depois eu já passo para a Isabela, tá bom? Então, todos vocês sejam bem-vindos. Um beijo grande no coração de vocês. Então, vamos lá. Provérbios 28 diz assim: fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e entendidos, ela continuará. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho entendido, mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. O que aumenta a sua fazenda com usuras e onzema, ajunta para que se compadece do pobre. O que desvia
os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é entendido o examina. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Como o leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavrar a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que segue ao ocioso se fartará de pobreza. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz: não há transgressão, companheiro é do destruidor. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. O que confia engordará isso. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. 27. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Amém? Fique à vontade, minha amiga. Amém, amém, glória a Deus. Desde quando foi me feito o convite, eu tenho meditado nesse capítulo de Provérbios e aqui a gente tem algumas temáticas principais que o Senhor fala conosco. Ele fala sobre lideranças políticas, ele fala sobre a importância de atentar para os seus estatutos, ele fala sobre liberalidade, sobre generosidade, sobre ser pessoas que são preocupadas com o bem-estar do outro. Ele fala sobre riqueza, mas também sobre pobreza, sobre saber lidar com a fartura e com a escassez de recursos. Então, eu achei por bem que a gente fosse comentando brevemente sobre cada versículo. Acho que isso vai nos ajudar a ter um entendimento maior em relação ao capítulo. Mas se eu fosse resumir esse capítulo, assim, nos ensinamentos que o Senhor me deu, foi que, em primeiro lugar, o justo não precisa ter medo de nada. Porque há um Deus no céu que se preocupa verdadeiramente conosco e que não deixa que a situação se dificulte a tal ponto de que a gente não consiga mais resolver. Então, o primeiro ponto que o Senhor falou comigo foi esse: o justo não precisa ter medo de nada. O segundo é que aquele que se apressa para alcançar o poder, para alcançar lugares de poder, ele terá que prestar conta a Deus de tudo aquilo que ele está fazendo. Então, os lugares de poder, eles não devem ter o caminho do nosso coração, eles devem ter o caminho do nosso joelho. Porque quando a gente ora por aqueles que estão nos lugares de poder, se um dia o Senhor quiser nos levar até lá, saberemos do peso da responsabilidade e não andaremos como aquele que é tolo. Outra coisa que o Senhor falou muito ao meu coração é sobre a necessidade de que todos, absolutamente todos nós, entendamos que existe uma lei.
do Senhor que permanece através dos séculos, de eternidade a eternidade. Existe um Deus que ainda tem o controle. E existe um Deus que ainda sabe o que é melhor para nós. Independente se a lei humana afrouxa, se a lei humana abre exceções, dá um jeitinho, o Senhor não é Deus de jeitinho. O Senhor é Deus de certo e errado. O Senhor é Deus de céu e Ele também é o Deus que condena aquele que escolheu o caminho da perdição. Outra coisa que o Senhor falou muito comigo foi sobre que tipo de filho nós somos, né? Sobre a importância de honrar nossos pais, de ter um exercício de maternidade, de paternidade consciente, que entende que tem aos seus cuidados uma parte da próxima geração e que sabe que aquilo que faz hoje vai repercutir por muito tempo. Então, a importância de ter ciência dessa semeadura. E, por fim, uma outra coisa que o Senhor também falou comigo foi sobre a necessidade de não encobrir os pecados, mas de confessar. De entender que todos nós somos falhos, podemos errar, mas o que a gente faz com esse erro é o que determina qual vai ser o desfecho da nossa trajetória, né? Se a gente confessa e deixa, a gente alcança misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões, ele não prospera. Então vamos lá, versículo de número 1 nos diz que os perversos fogem sem que ninguém os persiga, mas o justo, ele é intrépido como o leão, ou ele é ousado como o leão, em outras versões. E esse versículo primeiro, ele fala muito ao meu coração, porque hoje a gente vive uma epidemia de transtornos emocionais, né? A gente vive um momento em que as pessoas estão muito adoecidas mentalmente, psicologicamente falando. A gente vê as pessoas com síndrome de pânico, com transtorno de ansiedade generalizada, pessoas assombradas por coisas do passado que tentam trazer dificuldade, tentam paralisar, mas a Bíblia nos diz que os perversos, eles fogem sem que ninguém os persiga. O que isso significa? Significa que aquele que pratica iniquidade, ele acha que as pessoas estão contra ele. E na verdade não é que as pessoas estão, mas ele vê dessa forma, ele tem uma imagem distorcida. Para onde ele olha, ele enxerga inimigos. Isso significa que a pessoa que é perversa, ele vive atribulado, ele vive com o seu espírito angustiado, ele vive assombrado pelo medo o tempo todo. Não é assim que Deus nos chamou para ser. E aí o Senhor fala que com o justo é diferente. O justo, ele está em paz com Deus. O justo, ele tem a sua consciência tranquila. O justo não se intimida diante da adversidade. O justo não tem medo das pessoas. A Bíblia diz que ele é manso como cordeiro, mas ele é intrépido, ousado como um leão. Ele olha para o passado, mas ele tem paz com Deus, porque ele sabe que das iniquidades o Senhor não se lembra mais. Ele olha para o presente como uma dádiva da graça de Deus, que nos concede a oportunidade de escrever uma nova história hoje. E ele olha para o futuro com a esperança da glória, sabendo que há um céu que nos espera. O justo não tem medo do passado, ele não tem medo do presente, ele não tem medo do futuro, porque ele confia em Deus. Então a escolha é nossa. Será que a gente vai ser perverso ou a gente vai ser justo? Nós precisamos ser justos para termos paz com Deus. Versículo de número 2 nos diz que por causa da transgressão da terra se mudam frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. E aqui eu fiquei pensando como que a busca pelo poder, ela é constante, né? As pessoas querem mesmo galgar os lugares de poder, os lugares de autoridade. E aí a gente vê que enquanto uns estão subindo, outros estão sendo removidos, enquanto alguns, vamos pegar aí o exemplo das campanhas políticas, né? Uns chegam no topo da pirâmide, outros são derrubados de lá de uma forma às vezes até meio assustadora. E aí a gente vê que a insatisfação popular é que faz com que essas cadeiras girem, porque nós vivemos numa democracia, né? Então a vontade popular, teoricamente, é o que prevalece. E quando a gente pensa sobre isso, a gente vê que se um governo, como o Senhor diz, está com uma pessoa sábia e com uma pessoa prudente, há estabilidade e há ordem. Por quê? Porque a partir do momento em que há um governante que atende às necessidades da população, em que há um governante que é justo,
o povo se acalma, o povo se alegra, o progresso chega, a paz reina, o trono se estabelece. Agora, toda vez que há um governante insensato, é um pesadelo para aquela nação. Por quê? Porque o governante insensato ele traz dificuldade. Então é o governante prudente que é bênção para o povo de Deus. E isso nos chama a responsabilidade de orar pelos nossos governantes. Porque às vezes a gente tem na nossa cabeça, fulano é uma bênção, fulano é uma maldição. Mas Deus pega o que não é e faz ser para o nome dele ser glorificado. Então para de ser determinista, porque Deus não é. Ore por aqueles que o Senhor tem estabelecido sobre nós. Ah, mas não é bênção. Mas Deus tem poder para transformar em bênção. O dia que a gente não acreditar mais que as pessoas podem mudar, a gente rasga a Bíblia e joga fora e vai viver outra coisa, menos o Evangelho. Porque o Evangelho é boas novas de salvação, de transformação, de mudança de vida. E eu não creio que a alma perdida demais, que o Senhor não possa resgatar, que o Senhor não possa transformar, que o Senhor não possa mudar. Então o nosso compromisso ele não é da crítica, não é da murmuração. O nosso compromisso é o compromisso da oração, da fé e é o compromisso da fidelidade. Versículo 3 nos fala que o homem pobre que oprime outros pobres, ele é como uma chuva que arrasta tudo e não deixa nenhum trigo. Irmãos, isso aqui mexeu muito comigo, sabe? Porque eu fiquei pensativa. É antinatural, né? Um pobre oprimindo outros pobres. Porque geralmente o que a gente vê? O que a gente costuma ver é que as pessoas que são mais bem-sucedidas financeiramente, às vezes elas, por nunca ter vivenciado a escassez, nunca ter vivenciado a pobreza, às vezes têm uma insensibilidade maior à necessidade daquele que é pobre. Isso já é errado, mas isso acontece com muita frequência. Agora, uma pessoa que é pobre, que ele passa dificuldade, ele não se compadecer daquele que está vivendo a mesma coisa que ele, isso é absurdo. E aí a gente vê a palavra nos dizendo que quando uma pessoa comete isso, quando a opressão ela vem, né, de iguais, de pessoas que estão vivendo a mesma situação, é porque a decadência já chegou ao extremo. É porque já está no fim, é porque já é uma coisa absurda. E isso é desumano, isso é violento, isso é desnaturado, é injusto, é criminoso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender, irmãs, que aquilo que Deus nos confia, antes de ser nosso, é de Deus. Quem abriu a porta do seu trabalho foi Deus. Quem proveu o seu recurso foi Deus. Quem enviou alimento para sua casa, para minha casa, é Deus. A gente tem que entender que tudo vem dele. E a partir do momento que tudo vem dele, não somos mais donos, somos despenseiros. Despenseiros, mordomos, que gerenciam aquilo que o Senhor nos confiou. Então, enquanto despenseiros e mordomos, o que nós temos feito com aquilo que o Senhor nos deu? Porque a gente recebe semente, irmãos, para duas coisas. Para alimento, né? Para nós, para suprir a nossa necessidade. Mas a gente também recebe alimento, semente, para semeadura, para plantação. Porque se eu como todas as sementes, eu não vou ter colheita no ano seguinte. Então isso é muito sério. O que a gente tem feito? Às vezes, irmão, a gente acha, não, mas eu vou ficar ajudando a pessoa que é assim, que ele é assado. Irmãs, Deus sabe da pessoa. Deus sabe o que ele está fazendo. A gente não precisa se preocupar com as pessoas, porque Deus conhece a necessidade e a realidade de cada um. A gente tem que se preocupar com a gente, porque a gente não vai prestar conta das pessoas, a gente vai prestar conta da gente. Né? Então vamos tomar cuidado, vamos prestar atenção qual tem sido a nossa postura, o que a gente tem feito e vamos, como o texto, né, nos disse de uma forma muito clara, não vamos ter como um pobre que oprime outros pobres, não vamos pegar os nossos iguais e humilhar e trazer dificuldade, vamos ser despenseiros fiéis, amém? Versículo 4. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra eles. Isso aqui me fez pensar sobre uma palavrinha, sobre a impunidade. A impunidade é ela que estimula o crime, né, gente? Porque assim, é a pessoa olhar e falar, não vai acontecer nada comigo. Aí ele vai lá e faz as coisas erradas, entendeu? Perde o medo. Então a gente vê que as pessoas cada vez mais têm se enveredado pelo caminho das drogas, pelo caminho da criminalidade, pelo caminho da violência, porque eles têm essa convicção
de que eles não vão ser punidos, eles têm essa convicção de que a lei hoje é frouxa e de que eles têm mecanismos, esquemas, advogados que vão conseguir sonegar a lei, que vão conseguir torcer a lei e que vão ficar impunes. É essa convicção que faz com que os perversos, né, aqueles que são pessoas ruins, que eles consigam continuar fazendo aquilo que é mal. E não dá para ficar neutro diante disso, né, gente? O Senhor nos chamou para ficar em cima do muro. O muro já tem dono e o muro não é de Deus, o muro é do diabo. Então a gente não tem que ficar em cima do muro, a gente tem que prestar atenção. A gente precisa respeitar a lei e a gente precisa defender a lei. A gente não pode aprovar aquele que está indo contra a lei. E isso é muito sério, irmãos, porque quando a gente pensa na criminalidade, quando a gente pensa nas drogas, isso é óbvio. Aí às vezes os irmãos estão me ouvindo e falando, nossa, mas é claro, né, Isabela, você a favor de uma coisa absurda dessa? Mas às vezes tem outras questões da legislação que é muito fácil a gente ir querer arrumar um jeitinho, por exemplo, impostos. Aí a gente não quer pagar imposto, quer arrumar um jeitinho para fazer diferente, e só nega daqui, só nega dali. Isso é crime do mesmo jeito. E a Bíblia diz que quem desampara a lei, ele louva o perverso. Então, não dá. Não dá para viver lá e cá. A gente precisa, com a mesma força que a gente pratica a verdade da palavra, a gente precisa honrar os nossos compromissos de cidadão também. Porque a gente é um ser integral, a gente é corpo, alma e espírito. A gente está em sociedade, a gente é cidadão e cabe a nós também ser exemplo em tudo. Tá? Deus não é brasileiro, Deus não arruma jeitinho. É isso aí, Adriano, Deus não é Deus de jeitinho. Deus é Deus, Ele é soberano, absoluto, e Deus é Deus da verdade. Amém? Vamos lá para o verso 5. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. E aí eu fiquei pensando, quando eu li esse versículo, fiquei meditando aqui, será que o problema da sociedade é a falta de conhecimento? Não, não é. Eu estava vendo aqui que os homens maus, eles até entendem o que é justo. Eles têm conhecimento. Eles não entendem o que é justo, porque eles têm conhecimento secular, mas eles não têm o conhecimento do Senhor. E aí eu fiquei pensando aqui, irmãos, que não basta ter informação. A gente precisa viver a transformação. Deus não é Deus só de conhecimento, sabe? Ele não é o Deus que dá só acesso à informação. Deus é Deus de coisas novas. Deus é Deus que transforma, Deus é Deus que faz tudo novo. E aí eu fiquei meditando que os que buscam o Senhor, eles são mais sábios do que os grandes sábios do mundo, porque a eles foi revelado o mistério da salvação. Então, talvez tenha alguém aqui nessa live que está nos ouvindo, que está participando, que talvez você tenha ouvido na sua infância que você não era inteligente, que você não ia dar em nada, que você nunca ia conseguir estudar, que você não ia conseguir fazer alguma coisa. Eu não sei se você ouviu que, você é burro, você não tem capacidade. Eu não sei o que você ouviu. Mas eu tô aqui para te dizer que se você aceitou esse evangelho, você serve a Deus, você entende o que nem o mais sábio de toda a terra consegue entender. Você é escolhido, você é separado, você é servo de Deus. Então, quem é mau, ele não entende aquilo que é justo, mas aquele que busca o Senhor, ele entende tudo. Deus revelou para você aquilo que ele não revelou para os sábios entendidos dessa terra. Então, rejeita em nome de Jesus toda palavra de maldição que foi lançada sobre a sua vida. Não aceita isso na sua vida e declara com voz de autoridade, fala: Senhor, eu sou tua filha, eu sou teu filho, eu sou escolhido teu, fui chamado pelo Senhor, eu tenho capacidade sim, porque o Senhor é Deus que dá capacidade. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te capacitou e vem dele aquilo que você precisa para exercer com maestria aquilo que ele tem confiado nas suas mãos. Então não fique com medo, não fique ansioso, não fica preocupado, não fica meu Deus, mas eu não vou conseguir fazer. Põe o medo no bolso. Eu falo que a gente não joga o medo fora, porque jogar o medo fora tem hora que é muito difícil. A gente põe ele no bolso e vai com medo mesmo. Tem hora que Deus nos chama para fazer as coisas, meu filho. Você enfia o medo no bolso
Vamos embora. Se Cristo comigo vai, eu irei. É isso aí. Vamos em frente, que Deus é conosco, a vitória é certa em nome de Jesus. Vamos para o versículo 6. Melhor é o pobre que anda na integridade do que o perverso que anda nos seus caminhos, ainda que ele seja rico. Irmãos, não é pecado ser rico. A gente tem que entender isso. Não é pecado. O dinheiro, ele pode achar o caminho do nosso bolso. Ele não pode achar o caminho do nosso coração. É isso que a gente tem que entender. O lugar do dinheiro, ele não é no nosso coração. O problema não é o dinheiro. O problema é como a gente lida com ele. O problema é estabelecer um altar para ele no nosso coração. Esse que é o problema. Então, quando a gente granjeia riqueza com um trabalho honesto, com o favor de Deus, isso é uma bênção. Deus, ele provê recursos para que a obra dele seja mantida, para que pessoas sejam abençoadas. Então, assim, ter dinheiro não é problema. Fique em paz com relação a isso. O problema é que as pessoas, às vezes, colocam a sua confiança justamente na riqueza, né? E as pessoas acham que é através da sua riqueza que eles vão dar estabilidade à sua família, que eles vão ter saúde, que tudo vem da riqueza. E a gente precisa entender que até a riqueza, se ela achar o caminho do nosso coração e ela for um Deus, é idolatria. E aí ela perde todo o seu valor e perde todo o seu sentido. O texto nos diz que é melhor um pobre que anda na integridade do que um perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Então, assim, se a riqueza também é acompanhada de desonestidade, Deus não está nisso. A gente não tem que ter como objetivo de vida, irmãos, juntar fortunas nessa terra, não. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que ela precisava trabalhar muito, na época ela trabalhava em 3 lugares diferentes. E aí ela estava adoecendo por causa disso. E aí conversando com ela, eu falei que ela tinha que puxar o freio, ela falou assim, não posso puxar freio de jeito nenhum, porque eu tenho que deixar um dinheiro para os meus filhos. E ela tinha muita preocupação, sabe, de deixar assim, um recurso material para os seus filhos. Mas eu falei com ela, eu falei assim, tá, você vai deixar o recurso material, ok, eu entendo isso, mas o mais importante, que é seus filhos serem servos de Deus, você está fazendo? E aí ela levou um susto, sabe? E aí ela falou assim, não, mas eu oro pelos meus filhos todos os dias. Eu falei, ótimo, isso é uma bênção, mas você acompanha os seus filhos no caminho do Senhor? Você faz culto doméstico, você faz devocional com eles, você leva eles na igreja? E aí ela ficou parada, assim, olhando pra mim, e ela começou a chorar, e eu falei assim, olha, eles são pequenos, dá tempo. E Deus abençoou, que ela puxou o freio mesmo, sabe por quê? Irmãos, a gente tem aos nossos cuidados a próxima geração. E aí a gente pensa, como é que vai ser daqui 20 anos? Vai depender do que a gente está semeando na vida dos nossos filhos hoje. Eles não precisam de riqueza, necessariamente, sabe? É lógico, irmãos, que a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. É claro que você quer colocar num colégio bom, você quer suprir as necessidades, quer comprar alguma coisa, é óbvio. E hoje em dia as pessoas não fazem quase nada sem dinheiro. Então, eu não tô falando que você tem que deitar eternamente em berço esplêndido e achar que o negócio é fácil, porque não é, não. Vamos trabalhar e vamos fazer a nossa parte. Mas, mais importante do que qualquer coisa, não é, irmã, se os nossos filhos estudaram no colégio mais caro, não é se os nossos filhos usavam roupa de marca, não é se os nossos filhos tinham o brinquedo mais caro, é se os nossos filhos serão servos de Deus. Isso é o mais importante. Então, é melhor ter uma vida modesta e ser um orgulho para sua família do que ter muito dinheiro, mas viver uma vida de perversidão, né? Ser injusto, adquirir riqueza de forma ilícita e colocar o dinheiro no altar do coração. Certo? Verso 7 nos diz que o que guarda a lei é um filho prudente, mas o companheiro dos libertinos, ele envergonha seu pai. E aqui a gente vê, irmãs, que as grandes alegrias e as grandes tristezas de uma pessoa, elas são vividas no seio da sua família. Aqui o que mais nos impacta não é o que acontece do lado de fora, é o que acontece dentro da nossa família. A maior fonte de alegria ou de tristeza é dentro de casa. E será que os filhos hoje têm honrado seus pais?
Isso é uma coisa que tem ficado muito no meu coração, sabe? Será que a gente tem honrado os nossos pais? Porque aquele que guarda a palavra do Senhor, ele é prudente. Ele é prudente, ele sabe como deve agir. Porque o Senhor nos livra de determinados lugares, o Senhor nos livra de determinadas pessoas e o Senhor nos livra de determinadas circunstâncias. Deus ouve conversas que a gente não ouve, Ele está em lugares que a gente não está e Ele vê coisas que a gente não vê. Mas aquele que é imprudente, a palavra do Senhor nos diz que ele se associa com os libertinos. Olha só, o companheiro dos libertinos, ele envergonha os seus pais. A gente não pode, irmãos, andar segundo o conselho dos ímpios. A gente não pode fazer isso. Sentar na roda dos pecadores, sentar na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque a gente não pode desprezar a palavra do Senhor. E aí eu queria fazer uma reflexão sobre que tipo de filho a gente é. A gente honra os nossos pais? A gente é a alegria e coroa dos nossos pais? A gente dá descanso à alma dos nossos pais? A gente anda segundo o conselho de Deus? A gente não pode ser vergonha dos nossos pais. A gente tem que ser o deleite dos nossos pais. Os nossos pais têm que falar de nós com orgulho e com alegria. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei... na época eu ainda estava na faculdade, né? Eu era mais novinha. E aí eu cheguei em casa para almoçar. E quando eu cheguei, tinha um irmão da igreja lá em casa. Meu pai estava conversando com o irmão e o meu pai não me viu chegando. E o meu pai estava falando de mim com aquele irmão. E aí o meu pai falando, a Isabela é uma bênção, Isabela. E ele falou tanta coisa bonita de mim naquele dia que eu entrei chorando, sabe? Eu falei, nossa pai, é assim que o senhor me vê? Ele é assim, minha filha. Eu dei um abraço ali no meu pai, fiquei abraçadinha com ele. Por quê, irmãos? Porque qual testemunho nossos pais têm dado sobre nós, né? Quando eles estão com seus amigos, com as pessoas que eles conhecem, o que eles falam sobre nós? Nós somos a sua alegria e seu deleite ou nós somos a sua vergonha? Então vamos vigiar. O versículo 8 nos diz que o que aumenta seus bens com juros e ganância ajunta para aquele que se compadece do pobre. Mas ganância é um buraco sem fundo. A ganância acaba com a pessoa. Por quê? Porque a ganância é um desejo que ele nunca vai ser satisfeito. A ganância não é eu querer ter X, é eu querer ter mais. E quem quer ter mais, nunca vai estar bom. Ele pode ter muito, que para ele não vai ser suficiente. Então aqui, aquele que acumula seus bens com juros e ganância, a Bíblia diz que ele ajunta para quem está se compadecendo do pobre. O que isso significa? Significa que Deus não permite que o ganancioso usufrua daquilo que ele acumula de forma ilícita. A avareza daquele que é mau leva ele ao próprio colapso. Aquele que ama o dinheiro, ele é morto pelo próprio dinheiro. E eu não estou falando necessariamente da morte física, não. Às vezes é espiritualmente. Ele não consegue mais caminhar, porque ele vira escravo daquilo ali. Mas a Bíblia diz que ele acumula para aquele que é misericordioso. Por quê? Porque ele não consegue desfrutar daquilo que ele vive. Então ele ajunta e o próprio Deus se encarrega de passar para aquele que estendeu a mão, aquele que é necessitado. Então, ó, irmãos, a gente nunca perde por semear no reino, vamos ficar ligados. Versículo 9 nos diz que o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração, ela será abominável. E esse versículo, vou falar para os irmãos, tá do capítulo todo. Esse aqui foi o que mais mexeu comigo. Porque isso aqui é muito sério, irmãos. O que desvia os ouvidos da lei, até a sua oração, ela será abominável. Nosso Deus, quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando, a iniquidade no coração faz com que as nossas orações sejam interrompidas. Meu Deus do céu, a palavra fala que o cônjuge, quem não trata o cônjuge com amor, as suas orações são interrompidas. Meu Deus, como é que a gente quer, irmãs, orar e o Senhor nos responder se a gente está tendo uma vida abominável, uma vida de pecado? Não dá, não tem como. Deus, ele se interessa por nós, sabe? Ele quer ouvir aqueles que têm um coração quebrantado. Ele tem pressa em atender aqueles que o buscam. Mas aqueles que tapam seus ouvidos para a direção do Senhor, desvia os pés do caminho do Senhor, endurece o coração à voz do Senhor, eles se tornam, sabe o quê? Eles se tornam pessoas que não, a sua oração ela já não vai ser mais ouvida.
Não dá, irmãs, não dá. O Senhor vai ver aquilo como repugnante. Por quê? Porque o Senhor, Ele nos ama. Mas Ele não ama o pecado. Ele abomina o pecado. Obediência precisa andar junto com o coração. Não é só orar, mas é orar e ter uma vida de obediência. Transgressão e resposta de oração são coisas incompatíveis. Mas eu estou orando há muito tempo, Deus não me responde. Mas você está andando na obediência ou você está andando na transgressão? Porque às vezes a resposta que a gente não recebe, ela está na mudança que a gente não aceita tomar. Então, antes de Deus aceitar a oração, Ele tem que aceitar a gente. Ele tem que aceitar a pessoa. Porque é o nosso coração inteiro que tem que estar derramado diante do Senhor. A oração que Deus aceita é aquela que vem de um coração sincero. É aquela que vem de coração puro. É aquela que vem de ouvidos atentos à palavra do Senhor. Então, vamos tomar cuidado. Às vezes a gente não está sendo respondido porque nós não estamos tomando atitude. Vamos tomar uma atitude, nos posicionar e fazer o que precisa ser feito, irmãs. Ninguém vai fazer por nós, não é a gente que tem que fazer. Vamos lá, versículo 10. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. Mas os íntegros herdarão o bem. Mas andar no caminho mau é uma coisa horrorosa. Mas desviar as pessoas para o caminho mau é pior ainda. Sabe por quê? Porque você escolher o caminho mau, você vai colher a consequência. É sua responsabilidade. E aí, meu filho, que Deus te ajude a voltar para o caminho certo. Agora, você ir para o caminho mau e carregar pessoas atrás de você, sangue de Jesus tem poder. O que é isso? Ir para o abismo com os próprios pés já é complicado. Agora, empurrar os outros para o abismo? Meu Deus, o que é isso? Não, a gente não pode fazer isso não. Que o Senhor nos guarde. O que desvia os retos para o mau caminho, Ele mesmo cairá na cova que fez. A Bíblia diz que é aquele que carrega as pessoas. Então, ele destila mal contra os outros. Ele mesmo será envenenado do próprio veneno que ele tentou jogar nos outros. Mas os íntegros herdarão o bem. Ou seja, aquele que semeia o bem, aquele que faz o que é certo, aquele que planta bondade, ele colhe misericórdia. Os malfeitores provocam a ira de Deus, mas os benfeitores atraem o prazer de Deus. Olha que coisa linda, irmãos, coisa tremenda. Deus, ele dá justa retribuição a todos aqueles que se colocam no lugar de obediência. Os malfeitores, eles cavam a sua própria ruína, mas aquele que é íntegro, ele recebe de Deus a recompensa. Então vamos viver em integridade, irmãs. Verso 11, o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio, sabe sondá-lo. As pessoas têm muita condição financeira, eles têm uma mania de achar que eles estão num lugar de superioridade em relação àquele que é mais pobre, né? E é olhar e imaginar no seu coração que ele é mais sábio, que ele tem mais entendimento, e que quando ele está diante de uma pessoa que é pobre, que ele sabe tudo e que aquele pobre não sabe nada. A verdade é essa, assim, que as pessoas têm, infelizmente, isso ainda é muito comum, isso ainda é muito presente. As pessoas carregam um olhar altivo, né? Uma soberba, uma mania de grandeza, uma arrogância, infelizmente isso ainda acontece muito. Mas a Bíblia nos diz que o homem que ele é rico, ele é sábio aos seus próprios olhos. É ele que se vê dessa forma. Mas quem é pobre sabe sondá-lo. E às vezes a gente está diante de uma pessoa que pensa ser sábio. Ele pensa que ele tem entendimento, mas ele é soberbo. E às vezes o outro que é simples, que está ali diante dele, sonda o coração daquele que está ali na sua frente. Porque a riqueza daquele que é pretensioso, irmãs, não matricula ele na escola da sabedoria, não. E a pobreza do sábio não priva a pessoa de ter discernimento. O Senhor é aquele que faz com que o humilde seja exaltado. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça àquele que é humilde. Então, nós precisamos entender que não é a nossa condição financeira que determina o quanto que o Senhor vai nos dar de sabedoria e discernimento. Deus é poderoso para fazer com que aquilo que a gente nunca imaginou chegue até nós através do seu agir sobrenatural. Então, não vamos ocupar lugar de inferioridade diante daquelas pessoas que chegam na nossa frente.
Ah, minha tia Michelle entrou aí na live. Benção, tia, que alegria tê-la conosco. Seja bem-vinda. Muito bom a gente entender isso, irmã. Sabe por quê? O Senhor não é Deus que nos chamou para viver a mesmice. Deus nos chamou para viver a cada dia o novo. Então não é a condição financeira, o lugar que a gente nasceu, que define o rumo da nossa história. Deus nos chamou exatamente para viver o que Ele tem para nós. E o que Deus tem para nós, muitas vezes vai ser diferente do que a gente imaginou. O nosso local de nascimento, a nossa família de origem, a nossa conta bancária não determina o projeto que Deus tem na nossa vida. Então, não se deixe levar pela influência daqueles que dizem que você não pode, porque Deus diz que você pode. Deus te chamou, Deus te capacita, Deus te leva adiante em nome de Jesus. Versículo 12 nos diz: quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. Esse versículo eu fiquei pensativa. Olha como que o Senhor está falando conosco. Quando os justos triunfam, a grande festa, ou seja, as pessoas se alegram, mas quando sobem os perversos, ou seja, quando aquele que é mau assume um lugar de autoridade, as pessoas se escondem. A perversidade associada ao poder, ela ocupa um lugar de tirania. Um governo truculento é aquele governo que oprime o povo, tira a esperança do povo, faz o povo ficar em sofrimento. Mas quando o justo triunfa, a palavra do Senhor diz que ele promove bem-estar, ele deixa de explorar o povo, ele passa a colocar o povo num lugar de honra. Ele entende que ele está ali para servir o povo. Sabe por quê, irmãos? O governante, aqueles governantes que são estabelecidos sobre o povo, eles não estão ali para subjugar e humilhar o povo, eles estão ali para servir o povo, para ser fonte de bênção. Por isso que quando os justos ascendem ao poder, o povo celebra. Mas quando os perversos, as pessoas se escondem. O que é se esconder? Esse se esconder significa que foge das consequências negativas que advêm dessas pessoas más gerenciando. Então, que Deus nos ajude a ter sabedoria na escolha dos nossos governantes, né? Versículo 13 nos diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Irmãos, o pecado é maligno, o pecado é desastroso. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Só aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de discernimento é que compactuam com o pecado e que ovacionam o pecado. O pecado é mau. Foi o pecado que fez separação entre o homem e Deus. O pecado, ele faz uma propaganda enganosa. Ele vende uma coisa, mas ele entrega outra. Ele promete prazer e deleite, mas ele paga com culpa, ele paga com pesar, com adoecimento. E o pecado escondido, ele é pior do que o pecado revelado. Por quê? Porque o pecado escondido, ele adoece a alma, ele trava a jornada da vida e ele entristece o Espírito Santo. O pecado escondido, ele impede a pessoa de prosperar, ele impede a pessoa de seguir adiante. Então a gente precisa confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Mas não é só confessar. É confessar e abandonar. Não é só arrependimento atrás de outro arrependimento, atrás de outro arrependimento. É o arrependimento que se segue de frutos de arrependimento. Sabe por quê? Não adianta eu me arrepender todo dia do mesmo pecado. Eu tenho que me arrepender e gerar frutos de arrependimento. Quem confessa e deixa, irmãos, tira o pecado das costas. Rompe com essa prática maligna e desemboca em perdão. O perdão de Deus, que estabelece um novo tempo e que escreve uma nova história. Versículo 14 nos diz que é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas o que endurece seu coração cairá no mal. A Bíblia diz, irmãos, que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Aqueles que temem a Deus e que fogem do mal, eles se deleitam na justiça. Então, quando a gente está constante no temor do Senhor, a gente é feliz. A gente é bem-aventurado. Mas quem endurece o seu coração, ele já sabe o seu caminho. O caminho dele vai ser um caminho mau, porque ele entristece o Espírito Santo. Então, irmãos, a gente precisa ser constante no temor ao Senhor. Não é temer a Deus hoje e zombar da sua santidade amanhã. Não é temer ao Senhor quando a circunstância está tranquila e quando a adversidade vem praguejar contra o Senhor.
Não é temer o Senhor no momento da prova e no momento da bonança falar, quem é Deus? Eu não preciso de Deus. A gente precisa manter constância. Manter constância de temor ao Senhor, porque é o Senhor que vai nos livrar da queda. É o Senhor que nos mantém perto dele. É o Senhor que faz com que aquele que é verdadeiramente dependente desfrute da plenitude, da alegria, da felicidade, da bênção de Deus. Então, vamos tomar cuidado, porque endurecer o coração é estar na sala de espera da ruína. Quem tem seu coração duro, ele está na sala de espera da ruína. Só o temor do Senhor, irmãos, é que nos livra do mal. Só o temor do Senhor é o que nos leva à sua santa presença, e o endurecimento do coração nos afasta de Deus. O versículo 15 nos diz que como o leão que ruge e como o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. Mais uma vez, está voltando essa temática da liderança política. Por quê? Se a gente for pensar na história, e a gente for lembrar de Hitler, se a gente for lembrar de Lenin, se a gente for lembrar de Mao Tse Tung, se a gente for pensar nesses governantes tiranos, a gente vê que eles espalharam terror na época em que estiveram no poder. Quando a gente pensa nas atrocidades que essas pessoas fizeram, a gente vê que o perverso, ele age como um leão que ruge, como um urso que ataca. Ele causa medo, ele causa intimidação. O povo fica angustiado diante dessa tirania. E a gente não pode, irmãs, concordar com isso. A exploração do povo, o governo que é feito buscando somente os seus próprios interesses, os governos ditatoriais, de uma forma geral, os regimes totalitários, eles fazem estragos, sim. Eles trazem dificuldades, sim, porque o povo fica oprimido, fica sem vez, fica sem voz. E isso que me fez pensar sobre a igreja perseguida e sobre a importância de orarmos pela obra missionária. Quantos de nós, às vezes, nem pensa nisso? Pega a nossa Bíblia, sobe o nosso salto, vamos pro culto alegre, satisfeito, louvar a Deus. Tem pessoas que eles não têm nem acesso à palavra. Às vezes é um pedacinho com um versículo que eles têm que ir compartilhando. E se for pego, morre. Porque a pena é a morte. E o que a gente tem feito com a liberdade que Deus tem nos dado? O que a gente tem feito com essa oportunidade diária que Deus tem nos dado de servir a Ele, de estar junto com Ele, de viver esse evangelho que nos libertou, viver esse evangelho que nos deu um novo caminho? Vamos tomar cuidado, irmãos, porque a tirania, quando ela assume o poder, ela traz destruição. Então vamos tomar muito cuidado, porque não são os governantes que Deus quer. Deus quer governantes que trabalhem para o bem, e não como leões, ursos que atacam ferozmente. Verso 16. Você que chegou depois, nós estamos no capítulo 28 de Provérbios, tá? Estamos no versículo 16 agora. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas aquele que aborrece a avareza viverá muitos anos. Irmãos, quando o sábio assume o poder, o povo se alegra, né? A gente já leu esse versículo antes. Mas quando a pessoa falta, insensato, ou aqui como diz, falta de inteligência, as opressões se multiplicam. E não necessariamente essa opressão, ela vem só no viés econômico. Às vezes, essa opressão, ela vem através de perseguição. Perseguição direta, perseguição afrontosa, ou a má administração que impacta toda a população, o desvio de recursos, o uso indiscriminado do dinheiro público, a cobrança de impostos abusivos. Tudo isso traz dificuldade, tudo isso traz problemas. Quando uma criança morre na fila de um hospital lá, esperando atendimento médico, isso é consequência da má gestão e da má administração pública, da crise de saúde pública que advém de um governo que muitas vezes não está conseguindo destinar os recursos para o que precisa ser destinado. Então, as pessoas que estão no poder, eles têm que entender que eles estão ali não é para viver uma tirania estúpida. Eles estão no poder para servir. Eles estão no poder para cuidar.
para administrar os recursos que lhes foram confiados com sabedoria, para que possam alcançar as pessoas de uma forma plena, né? Então vamos orar mesmo pelos nossos governantes, porque eles precisam de oração, tanto a nível municipal, estadual, federal, que a gente ore mesmo, e que não só oremos, mas tenhamos sabedoria também nas nossas escolhas quando chegam os pleitos eleitorais. Vamos lá para o versículo 17. O homem carregado de sangue de outrem fugirá até a cova, ninguém o detenha. Irmãos, a pessoa que ele é um assassino, ele é perturbado na sua mente com pensamentos que trazem um desconforto, um incômodo absurdo. Porque a pessoa não tira só a vida do seu semelhante. Junto com a morte daquela pessoa, ele tira a própria paz. E a Bíblia diz que ele fugirá até sua própria cova. A mente perturbada por ter cometido um crime de assassinato, o medo de vingança, o sentimento de culpa, pensar sobre o juízo divino e sobre as consequências que virão sobre ele, faz com que as pessoas que cometeram assassinatos, essas pessoas vivam uma angústia muito grande. Só Deus pode dar a vida. E só Deus pode tirar a vida. A gente precisa entender isso. O assassino, ele se coloca no lugar de Deus. Então, a menos que ele seja transformado pelo poder do evangelho, ele vai continuar a sua fuga até a sepultura. Né? É a Bíblia que está dizendo. Essa caminhada vai ser marcada por terríveis pesadelos, porque a Bíblia diz que ninguém o detém. Né? Cíntia, estamos em Provérbios capítulo 28, agora nós estamos no versículo de número 17. Só Deus pode tirar a pessoa desse processo, né? Dessa culpa, dessa fuga em glória até a sepultura. Então, a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, não existe nenhuma situação que seja impossível para o nosso Senhor. Então, vamos orar e ajudar dentro do que for possível para nós as pessoas que carregam esse tipo de culpa, para que eles sejam libertos, transformados, possam viver em novidade de vida. Verso 18. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos, ele cairá logo. A integridade, irmãos, ela é o nosso guardião, nosso salvo-conduto. A verdade, ela não precisa ficar escondida. A verdade, ela tem que ser mostrada. Quem anda na verdade, ele pode andar de cabeça erguida. Mesmo se ele for acusado, ele dorme tranquilo, ele repousa em segurança, porque ele sabe que a consciência limpa é o seu travesseiro macio. Né? É a nossa consciência limpa que faz com que a gente não carregue culpa que não pertence a nós. Então, eu lembro muito da história de José, né, lá no Egito, quando a gente vê ele sendo acusado, ele sendo preso pelo relato da esposa de Potifar, mas ele ficou tranquilo. Por quê? Porque enquanto a gente cuida de honrar a Deus, Deus cuida da nossa reputação, irmãos. Tem gente que se preocupa demais com sua reputação, negocia as coisas. Misericórdia, não precisa fazer isso não. Não precisa fazer isso não, porque enquanto você honra a Deus, Deus está cuidando da sua reputação, Deus está cuidando do seu nome, Deus está abrindo caminhos, Deus está movimentando na terra. O perverso, ele vive em embaraço, ele vive em dificuldade, ele tropeça, ele planta vento, colhe tempestade. Essa é a verdade. O perverso, ele vive na dificuldade, mas o íntegro, ainda que ele passe pela adversidade, ele tem um Senhor que está com ele sabe que ele será salvo. O íntegro, ele entende que ainda que ele seja acusado injustamente, ele tem seu salvo-conduto na verdade, a verdade daquele que segue os preceitos do Senhor e que não caminha rumo à destruição. Então, irmãos, vamos andar em integridade, amém? Versículo 19. O que lava a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que ajunta vadios fartará de pobreza. Aí a gente vê aqui uma coisa séria. O trabalho, ele produz prosperidade, mas aquela pessoa que vive na preguiça, aquela pessoa que não gosta de trabalhar, ele vive na pobreza.
Deus não compactua com a exploração, com a preguiça, não, irmãos. A gente precisa fazer o nosso trabalho com excelência, porque o nosso chefe não é o nosso patrão imediato, não. Quem abre a porta pra gente é Deus. A gente está trabalhando, prestando contas a Deus de tudo aquilo que a gente está fazendo. Quando eu estou ali no hospital, o meu chefe não é o diretor do hospital, minha chefe não é a prefeita, o meu chefe ali, aquele que abriu aquela porta para mim foi o Senhor. Então, quando eu estou naquele lugar, cada paciente que eu atendo, cada evolução que eu faço, cada discussão de caso clínico, tudo que é feito ali é para o Senhor. E o Senhor está completando. Então, esse versículo ele faz um contraste que nos faz pensar entre aquele que é trabalhador e entre aquele que é ocioso. O trabalhador, ele lavra a terra. Mas aquele que é ocioso, ele se farta, sabe de quê? Ele se farta da pobreza. Então, a gente precisa fazer e aplicar esse princípio aos nossos estudos, à nossa profissão, aos nossos relacionamentos, aos nossos empreendimentos, à obra que o Senhor coloca nas nossas mãos. Tudo que vem às nossas mãos para fazer, a gente precisa fazer com zelo. Isso aí, tia. Tudo que vem à mão, faça como ao Senhor. Porque o trabalho, ele produz fartura e ele produz honra. Mas a ociosidade, ela desemboca na miséria, irmãos. Então, a gente está semeando. E o que a gente semear é o que a gente vai colher. Versículo 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa em enriquecer não passará sem castigo. É a honestidade que abre caminho para a felicidade. Porque aquele que tem pressa para se enriquecer, muitas vezes ele negocia princípios, ele negocia valores. E às vezes nessa caminhada desenfreada, ele não caminha na integridade. E aí ele recebe recursos materiais, muitas vezes ele enriquece, mas ele perde o nome, ele perde a reputação, ele perde a harmonia familiar, ele perde a saúde, ele perde a paz. Então, o homem fiel, quem é fiel a Deus, ele é acumulado de bênção. Mas aquele que se apressa a enriquecer, ele não passará sem castigo. Então, nós não trouxemos nada para este mundo. E nós não vamos levar nada deste mundo. O que nós granjeamos entre o momento do nosso nascimento e o momento da nossa morte, a gente precisa ter contentamento com isso. Sabe por quê, irmão? Ser próspero não é ter tudo. Ser próspero é não ter falta de nada. Ser próspero é saber que do Senhor não deixa faltar nada para nós. A gente não precisa entronizar o dinheiro. Já falei isso antes e vou repetir. O dinheiro tem que achar o caminho do nosso bolso, não o caminho do nosso coração. O problema ele não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. O problema não é a riqueza, o problema é a riqueza sem integridade. O fiel, ele é acumulado de bênçãos. Então, não vamos ficar negociando princípio e valor para engordar nossa conta bancária, não. Porque Deus é Deus, dono de todos os recursos do céu e da terra. Então, você não precisa negociar princípio e valor para alcançar aquilo que você deseja, porque Deus é contigo e Deus surpreende. Do nada, Deus traz tudo à existência. E como diz a minha amiga Jéssica, antes que houvesse Banco Central, o nosso Deus já tirava o dinheiro da boca do peixe. Então, ó, fica tranquilo, porque Deus está provendo. Faça a sua parte, faça o que você precisa fazer, sem negociar princípio nem valor. Verso 21, já estamos caminhando para o final. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Gente, a gente não pode fazer parcialidade. A gente não pode favorecer pessoas porque a gente gosta da pessoa. Isso é errado. Deus não se agrada disso. Pensa num tribunal, um juiz absolver ou acusar uma pessoa porque ele gosta ou porque ele não gosta daquela pessoa. Isso é um atentado contra a justiça, isso é um absurdo, não pode acontecer isso. A gente que é servo de Deus, a gente não pode negociar o que é a verdade. Então, a corrupção, ela não é só quando você paga uma propina, quando você desvia dinheiro. A corrupção é quando você favorece alguém ou desfavorece alguém por causa do sentimento que você tem em relação àquela pessoa. Então, vamos tomar muito cuidado e não abrir espaço para corrupção na nossa vida, na nossa igreja, na nossa casa, no nosso trabalho. A corrupção afronta a Deus.
A corrupção afronta as pessoas. A corrupção não agrada ao Senhor. Você não tem que favorecer ou deixar de favorecer ninguém. Ah, mas eu gosto tanto do fulano, então se você gosta, ajuda a passar pelo processo. Não livra do processo, não. Porque quando você tira alguém do processo, quem vai ter que passar ele é você. Então você toma cuidado. Vamos lá, 22. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Mas a inveja, ela é uma coisa horrorosa. Porque a inveja não é você querer ter uma... Por exemplo, eu olho ali o óculos da Valéria e falo, nossa, que óculos lindo, eu vou comprar um óculos igual para mim. Isso não é inveja. Isso é admiração, você achar bonito. E aí eu pergunto pra ela, nossa, Valéria, que óculos lindo, onde você comprou e tal. E aí ela me fala, comprei em tal lugar. E eu vou lá e faço um parecido ou igual porque eu achei bonito. Isso não é inveja. A inveja é eu querer que ela não tenha pra eu ter. Isso que é inveja. E aí, irmãos, isso é muito sério, porque a Bíblia diz que quem tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que haverá de vir sobre ele a penúria. Os olhos invejosos, eles não querem que o outro tenha. Ele quer abundância, mas ele colhe escassez. A riqueza, irmãos, ela tem que ser fruto da nossa dedicação, do nosso trabalho, da bênção de Deus. Ponto. Riqueza vem disso. Trabalho, esforço, bênção de Deus. Acabou, não vem de outro lugar. Não tem como. A riqueza não vem da inveja. A bênção de Deus, a palavra do Senhor diz que a bênção de Deus enriquece e que ela não acrescenta dores. A riqueza e as glórias vêm da mão de Deus. A riqueza vem do céu. A gente precisa receber com gratidão e não buscar com avareza. Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça àquele que é humilde. Por isso que quando a gente recebe de Deus as riquezas, a gente precisa distribuir com alegria. A gente precisa ser despenseiro fiel, administrar segundo aquilo que o Senhor nos confiou. O invejoso, ele está tão ocupado, cobiçando aquilo que é dos outros, que ele não trabalha para produzir para ele. E aí é por isso que a inveja, irmãos, é a mãe da pobreza. Quem cobiça sem trabalho, o que espera ele é a penúria. O que espera ele é a destruição, a escassez. Então, em nome de Jesus, está repreendido todo espírito de inveja, está repreendido todo olhar altivo, toda língua mentirosa, toda soberba já caiu por terra, em nome de Jesus. Isso aí na nossa vida não tem lugar não, porque a gente é servo de Deus. Versículo 23. O que repreende o homem achará depois mais favor do que o que lisonjeia com a sua língua. Isso aqui é muito sério, irmão. Sabe por quê? A repreensão com amor, ela é melhor do que o elogio com hipocrisia, tá? Tem gente que ele bate nas costas da gente, ele fala, ai, que maravilha, vai mesmo, muito bom, é isso aí. Mas sabe que você tá indo pro buraco, não fala. A repreensão do amigo, ela vale muito mais do que o elogio vazio do hipócrita. Porque talvez naquele primeiro momento, aquela repreensão, ela pode ser um motivo de tristeza, mas depois você vai analisar e você vai ver que aquela pessoa te orientou porque ele é sábio, andar no caminho da bem-aventurança para sair dos laços de destruição, ter franqueza saudável e com amor é necessário nos nossos relacionamentos. A Bíblia diz que as feridas feitas por um amigo são feridas que curam. A gente precisa entender que enquanto as palavras macias, né, do bajulador, porque tem muito bajulador por aí, gente, mas as palavras doces do bajulador, elas adoecem a pessoa. O amigo, ele prefere causar um desconforto hoje, mas um desconforto que vai te motivar a uma mudança que vai trazer benefício posterior. Então usa sinceridade, sempre em amor, mas usa sinceridade, porque o elogio do hipócrita, ele é uma armadilha perigosa. Então, ó, quem repreende o homem achará mais favor do que quem lisonjeia com a língua. A bajulação, ela é enganosa e ela traz dificuldade. Verso 24. O que rouba seu pai e sua mãe e diz não é pecado, é companheiro do destruidor. Gente, pegar as coisas de pai e mãe sem falar é roubo. É roubo. E caminho para destruição. O filho
que tenta controlar a propriedade de pai e de mãe, o dinheiro de pai e de mãe. Ah, mas não é nada, eu só peguei isso daqui. É pecado, é roubo. Isso é muito sério. Tem muitos filhos que eles crescem, né? O pai e a mãe ali faz tudo para eles. E quando os pais envelhecem, rouba a dignidade dos pais, coloca os pais em situação, às vezes, de dificuldade mesmo. Isso é muito sério, irmãos. A família é o laboratório que forja o nosso caráter. É na família que nós temos a construção do nosso caráter e da nossa personalidade. Se a gente não respeita pai e mãe, isso significa que nenhuma relação social nossa vai ser bem-sucedida ou saudável. Se a gente não sabe lidar com o dinheiro do nosso pai e da nossa mãe, a gente não é confiável para lidar com o dinheiro de ninguém. Se a gente pega o que é do nosso pai e da nossa mãe, subtraindo as coisas deles, a gente tem coragem para roubar dos outros também. Isso é quebra do 8º mandamento. Filhos não podem pegar as coisas de pai e mãe sem a ciência deles. Isso é roubo, isso é uma prática que desagrada o coração de Deus. Eu penso que a família ela é a nossa escola, certo? Se a gente é reprovado na escola, a gente consegue chegar na faculdade. Então, meu filho, que a gente preste atenção no que a gente está arrumando na escola. Porque senão a gente questiona, Deus, eu queria isso, o Senhor não abre a porta para mim, como é que é? Quem é um filho desnaturado, ele nunca vai ser um cidadão honrado, nunca. Então que Deus nos ajude a nesse laboratório, nessa escola, que é a nossa família, a fazer o que precisa ser feito. Verso 25, o cobiçoso levanta contendas, mas aquele que confia no Senhor prosperará. Toda pessoa que é dominada pela cobiça, ele é encrenqueiro, gente. É um terror, uma coisa horrorosa, porque ele não quer só o que é do outro, não. Ele está disposto a criar contenda para justificar a sua cobiça. Ele quer construir um patrimônio sem precisar trabalhar. Ele quer construir as coisas brigando, pegando o que não é dele, colocando se apropriando indevidamente. Então o cobiçoso ele levanta contenda. E ele levanta contenda ferindo as pessoas com palavras, ferindo as pessoas com atitudes. Mas aquele que confia no Senhor, olha como isso é sério. Aquele que confia no Senhor, ele prospera naquilo que ele faz. Porque ele sabe que ele não precisa levantar contenda, a sua consciência é tranquila, ele não cede às pressões sociais do jeitinho brasileiro, do lucro fácil, ele confia, ele trabalha, ele se dedica e do alto vem o seu socorro, a sua direção e a sua prosperidade. Quem busca o Senhor em primeiro lugar, ele tem as suas necessidades supridas, ele tem a sua alma satisfeita. O coração do cobiçoso, ele vive se alimentando de amargura e ele acaba caindo na perdição, mas aquele que confia no Senhor, ele se alegra, ele prospera na terra, porque Deus é com ele, Deus não deixa ele sozinho, louvado seja o nome do Senhor. Verso 26 nos diz, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria, esse será salvo. O coração não é um bom mestre. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, desesperadamente perverso. Quem o conhecerá? Confiar no seu próprio coração é uma tolice. O mundo fala, segue seu coração. Se o seu coração está te mandando ir, vai. Assinado Satanás, né? Porque não é assim não, meu filho. Se a gente for guiar pelo nosso coração, nós estamos perdidos, enrolados, lascados, caminhando a passos largos para a perdição. A corrupção da sociedade, ela vem exatamente de corações sanguinários, de corações que buscam apenas os seus próprios interesses. Então, não podemos compactuar com isso, não podemos confiar no nosso próprio coração. Quem anda em sabedoria será salvo. A sabedoria é olhar para a nossa própria vida com os olhos de Deus. É ver a nossa vida como Deus vê.
É querer o que Deus quer, sentir as coisas segundo o coração de Deus sente, tomar as decisões como Jesus tomaria, seguir as pegadas do nosso Mestre, andar em integridade e não basear na autoconfiança. Porque a autoconfiança, ela é uma insensatez. É a autoconfiança que abre o caminho para a queda, mas a sabedoria é o que nos dá livramento, aleluia. É a sabedoria que nos leva a um caminho de fidelidade, a um caminho de vitória. E agora, versículo 27, o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. A palavra do Senhor nos falou aqui nesse capítulo várias vezes sobre o rico e sobre o pobre, né? Então, a gente vê que a riqueza, ela é um ministério de Deus. Quando o rico socorre o pobre, o pobre dá graças a Deus pela vida do rico e os dois são bem-aventurados, porque o rico agiu com generosidade e o pobre foi suprido nas suas necessidades. A generosidade é o caminho para a prosperidade, irmãos. É o caminho, a alma que ela é generosa, ela prospera. A Bíblia diz que quem dá ao pobre empresta a Deus. E Deus não fica devedor de ninguém. Então a gente precisa entender que não cabe a nós definir, né? Como que vai ser, como que vai deixar de ser. A gente precisa seguir na direção do Senhor. E se o Senhor te orientou de uma determinada forma para abençoar uma determinada pessoa, o próprio Deus se encarrega de te abençoar depois. O próprio Deus faz isso. Então, dar ao pobre, estender a mão àquele que está necessitado, segundo a direção de Deus, né, é entender que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Então, Deus ama aquele que dá com alegria, né? E o último versículo de hoje, versículo 28. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. A gente tem, ao longo da história, marcas, né, de sangue vindo de governos perversos, vindo de lideranças perversas. Quando governantes truculentos assumem o poder e oprimem o povo, né, com as suas mãos de ferro, as pessoas ficam oprimidas e elas acabam se escondendo mesmo, se escondendo de medo, porque elas ficam preocupadas como que vai ser o amanhã. Mas os governantes, eles são dádivas de Deus e toda autoridade, ela é constituída por Deus e ela está a serviço de Deus. Então, assim como os diáconos, os presbíteros, os evangelistas, os pastores, eles são colocados por Deus nas igrejas para servir a igreja, da mesma forma, as autoridades políticas, econômicas e em todas as esferas, elas servem a Deus. Elas são colocadas ali para servir a Deus. Então, quando alguém usa dessa autoridade de forma indevida e se transforma em um opressor, ele está desagradando ao Senhor. E há uma semeadura ali que trará colheita. Então, a gente precisa entender a necessidade de vivermos de uma forma que glorifique a Deus em todo o tempo. E aí eu quero estender essa questão, né, que fala que quando os ímpios assumem o poder, os homens vão se escondendo, mas quando eles morrem, os justos se multiplicam. Eu quero trazer essa reflexão para o nosso meio, para o meio da igreja. Nós temos sido líderes, porque eu creio que eu estou falando para muitos líderes aqui. Nós temos sido líderes que, de fato, fazem o que precisa ser feito, que quando assumem o poder, andam na verdade e seguem o caminho do Senhor, ou a gente tem usado dos lugares de autoridade que porventura Deus nos confia para subjugar pessoas e oprimir pessoas. Se estamos fazendo isso, nós podemos ter certeza que estamos desagradando ao Senhor. E a Bíblia diz aqui, olha o finalzinho, quando os ímpios assumem o poder, os homens andam se escondendo, mas quando os ímpios morrem ou perecem, os justos se multiplicam. Deus tem prazer em abençoar. E se for preciso, ele destrona reis, para que o povo seja abençoado. Então, que a gente não seja o rei tolo que vai precisar ser destronado para que o povo viva
um tempo de bonança, um tempo de tranquilidade. Amém? Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Esse capítulo falou grandemente ao meu coração. Eu fui muito edificada com essa palavra e estou compartilhando com os irmãos um pouquinho daquilo que o Senhor falou comigo. Então, eu quero agradecer nossa amada missionária Valéria pelo convite, por esse privilégio. Agradecer a vocês, cara, que até agora me ouvindo, né? Porque eu estou tentando transmitir aquilo que o Senhor falou comigo. E como eu aprendi nessa manhã. Louvado seja Deus. Quero agradecer a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Como que nós aprendemos nesta manhã, Isabel? Realmente foi assim, uma reflexão, versículo por versículo, né? E nos trazendo. Aí você pode falar assim, nos trazendo uma sabedoria. Aí você pode falar assim, gente, mas eu já li esse versículo. Pois é, porque Provérbios ele se repete em muitos versículos. Só que tem que cada vez que a gente lê, que a gente ouve, que a gente para, que a gente reflete, é uma coisa nova que Deus vai falando. É mais uma partezinha. Para quê? Para que nós cheguemos lá, Provérbios 31, muito melhores do que quando a gente começou. Então, é por isso que a gente lê a Bíblia todos os dias e às vezes Deus nos faz deter em alguma parte, algum versículo, você não entende. Você vai num culto hoje, lê aquele versículo, alguém chega, vai dar um testemunho, lê aquele versículo, você fala, Senhor, é porque Deus quer falar conosco. E hoje realmente foi um ensinamento rico, profundo, sobre sobre o capítulo 28, verso por verso. Sabe, eu te convido, ainda que você tenha pegado essa live desde o início, ainda que você ouviu desde o primeiro versículo, ela vai ficar salva no nosso canal no YouTube, vai lá e ouça novamente, e leia junto, e medite junto, porque realmente foi um grande aprendizado. Isabela, hoje aqui, para quem não conhece, eu acho que a maioria que já conhece, a Isabela é uma doutora Isabela. Mas hoje ela veio aqui como uma pessoa que medita na palavra. Ela deixou, né? Eu sei que anda junto, toda a sua experiência, sua bagagem, não é pequena. Mas ela veio aqui como serva de Deus, falando numa linguagem que todo mundo entendeu, falando de uma forma simples, usando, porque a palavra de Deus é simples. Olha aí, que bênção. A irmã Silvana falando, ela foi ministrada pela palavra de Deus. É isso, gente. Ela veio com essa forma simples para nos orientar. É claro que ela aprendeu primeiro, é claro que a palavra falou com ela primeiro, mas ela veio aqui com toda essa humildade, com essa mansidão, falar conosco. Olha, ainda tem tempo, ainda que a gente esteja errando em algum lugar, né? Ainda tem tempo da gente converter e a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer. Realmente, gente, todo mundo está postando aí que aprendeu muito. Eu aprendi muito. E nada, Isabela, do que eu for falar aqui, eu posso te agradecer à altura. Nada, nenhum comentário. O que eu posso fazer, né? Eu aqui e todo mundo que está aqui agora ao vivo, e todo mundo que vai assistir depois, é continuar colocando a sua vida nas mãos do Senhor. É continuar pedindo ao Senhor que faça de você sempre esse canal puro, sabe? Esse canal limpo, esse canal que realmente não tenta beneficiar ninguém, que não tenta dar voltinha, mas esse canal que corre essa água, corre essa palavra limpa, cristalina, que alcança tanta gente. Então, que você continue assim, minha amada. Sabe, tem pessoas que por muito menos condição física, muito menos posição intelectual, que a gente sabe que ela tem, e a gente tem que fazer jus a isso. Foi muito esforço, muito estudo, né, Bela? Muito sacrifício. Eu imagino que muito sacrifício ela passou para atingir, e ainda passa, ainda faz. Mas a gente tem que valer isso sim. Mas essa simplicidade de levar essa palavra, gente, a qualquer pessoa, né? A Isabela, a gente vê, se for preciso, uma pessoa que vai na frente aceitar Jesus, que vai, às vezes não está muito bem cheirosa, não está muito bem vestida, ela vai, ela acolhe, ela abraça,
Isso aí não tem preço. Então, acho que nada do que a gente possa falar aqui hoje pode agradecer realmente tudo que ela veio se doar para nós e por nós. Que Deus continue te abençoando, Isabel. Que Deus alargue suas fronteiras. E quando a gente fala esse alargue as suas fronteiras, a gente corre o risco de ficar longe da Bela. A gente corre o risco de ter a Bela, de Deus levar a Bela aí. Eu não sei para onde Deus tem o propósito, né? Mas o certo é que, independente de onde ela estiver, ela sempre vai estar com o coração aqui pertinho de nós. Ela vai estar sempre com essa vontade que ela tem de agregar valor na vida do outro. O que eu senti nesta manhã foi isso. O que, que vocês acham? Estou certa? Eu senti um cuidado nela, não preocupada com o nome dela, mas eu senti ela preocupada em trazer verdades absolutas da palavra de Deus para nós. E nos mostrando assim, olha, tem tempo de melhorar, ainda que a gente não esteja 100%, e não estamos mesmo, sempre temos alguma coisa a melhorar. Ela trouxe isso, essa verdade simples, mas falando assim, olha, vamos juntos, se for preciso eu estou aqui, né, para te ajudar. E é sempre isso que eu sinto na Isabela, uma mão estendida. Bela, quando eu olho para você, eu sinto isso, uma mão estendida para ajudar a tantas pessoas, amigos de perto, pessoas que às vezes você nem conhece, né? Pessoas que você nem imagina. E você tem ajudado muito, eu sou testemunha disso, você tem com esse dom que Deus te dá. Então, minha querida, conte com esse exército de pessoas que estão aqui no Jornada de Sabedoria. E eu falo que estão aqui, não quem está aqui ao vivo somente, mas todos que vão ouvir. A Isabela é carente de oração, porque Deus a usa muito. E todos nós que somos, que damos muito, a gente também precisa ser coberto de oração. Então, vamos unir as nossas orações, né, para a vida da Isabela, para a vida da família da Isabela. É isso que eu desejo para você, minha linda. Tudo de bom. Sabe, eu sei que é na eternidade, esse versículo fala sobre isso, mas aqui na terra também. Aquilo que você nem imagina. Eu sei, Isabela, eu sei. A gente se conhece, mas a gente quase não tem tempo de falar uma da outra. Eu sei que Deus já te colocou em lugares que você nem imaginava. Eu sei que Deus já te colocou em posições que nem passava pela sua cabeça. Quando tudo começou lá atrás. Eu sinto isso. Ah, mas de Deus agora eu posso te dizer, não é nem na metade de onde Ele vai colocar. Não, não. Então continue se capacitando mesmo, continue buscando mesmo, porque você fazendo a sua parte, com certeza Deus não fica devendo. Você disse isso para nós, que Deus não fica devendo nada a ninguém. E que Deus possa continuar te usando. E aonde os seus pés não forem, os seus ensinamentos, as suas palavras. Isabela, eu acho que você tem que fazer duas coisas. Eu não sei se você tem tempo para isso. E eu vou dizer isso aqui em público. Eu acho que você tem que fazer um canal de mentoria com lives, com estudos. Você tem capacidade para isso. E eu acho que você tem que fazer livro. Porque é muito conhecimento, é muita coisa agregada que você tem. Pense sobre esse canal de mentoria, pense sobre um estudo. Quantas pessoas, de pessoas que realmente vão entrar, que estão interessadas, pense em quantas pessoas você pode ajudar, quanto conhecimento você pode agregar. Fique aí uma sugestão. Eu vou ser a primeira a me inscrever, porque eu quero muito aprender com você. Aprendo sempre. Eu quero muito aprender com você. Irmãos, a Alice está me lembrando aqui do print. Eu vou desativar os comentários um pouquinho. Alguém, por favor, faça aí um print nosso e compartilhe, gente. Compartilhe essa live. Olha, eu vou te falar uma coisa com toda sinceridade. Tem sido grandes os testemunhos que a gente tem colhido. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Amém? A gente dá esse tempinho para tentar não sair no print com a boca muito aberta, falando. Olha, já tem mais gente aí para sua mentoria, Bela. Eu não sei como é que você vai fazer isso, você vai ter tempo. Se é desejo do seu coração,
mas talvez possa ser um desejo grande do seu coração. E eu te falo, se você puder, se você quiser, eis-me aqui para te ajudar, a gente divulga, e eu tenho certeza que pessoas de perto e de longe vão ser muito abençoadas por você. Gente, a Bela vai nos despedir em oração, mas ela vai fazer as suas considerações. Fica à vontade, Bela. Se eu falei algo demais, você me perdoa. Não, nosso Deus, sou muito agradecida ao Senhor por esse privilégio, né? Para mim foi um privilégio. E essa questão que você falou, né, da mentoria, dos livros, são projetos, sim, que o Senhor já tem colocado no meu coração e veio como uma confirmação. Eu creio que no tempo certo o Senhor já preparou todas as coisas. E sem palavras, assim, para agradecer, porque eu disse e vou repetir. Quem mais aprendeu fui eu, né? Quem mais aprendeu nessa manhã fui eu, porque se debruçar sobre a palavra de Deus é sempre algo muito precioso, especialmente quando a gente se desprende do nosso achismo e se coloca à disposição de ouvir o que verdadeiramente o Senhor tem para nos dizer. Quando eu entrei na live, foi como você disse, foi exatamente isso. Eu falei com o Senhor, Senhor, não quero ir hoje como a psicóloga, eu quero ir como serva, transmitindo aquilo que o Senhor tem falado comigo nas escrituras. Então, louvo a Deus pela sua vida, Valéria, louvo a Deus pela vida de cada um que está nessa live. E hoje é um dia em que Deus confirma promessas e eu creio que é um marco para que o Senhor realize sonhos e projetos na vida de pessoas que estão aqui. Não só na minha, mas eu creio que na vida de muitas pessoas que estão aqui. Então, que Deus continue abençoando rica e abundantemente a vida de cada um. Vamos orar? Né? Vamos orar, uma oração de gratidão. Soberano Deus, Pai Celestial, te louvamos por essa manhã, pelo privilégio de aprender com o Senhor, por ouvir a tua voz e sermos abraçados pelo teu Espírito Santo. Te agradeço pela vida da Valéria, te agradeço por esse projeto lindo, Jornada de Sabedoria. Te agradeço pela vida do meu esposo, pela vida dos meus filhos, pelo privilégio, Pai, de poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Peço que o Senhor nos dê, Pai, um dia abençoado, um feriado abençoado, que o Senhor nos livre de todo mal, de todo perigo, e que o Senhor possa, Pai, surpreender cada um que está aqui, não só ao vivo, mas também aqueles que irão assistir essa live posteriormente, mas que cada um seja alcançado por Ti, que venhamos a parar as arestas que precisam ser aparadas na nossa vida e que venhamos a desfrutar da plenitude da bênção do Senhor em todo o tempo, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Senhor unja a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice possa transbordar, para que o Senhor primeiro faça em nós e que isso repercuta grandemente através de nós. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Meus queridos, olha só. Realmente a Bela estava aqui como serva do Senhor, é uma pessoa que a gente dá testemunho, mas é uma excelente psicóloga, viu? É doutora em psicologia, a gente tem orgulho de falar isso. Gente, ela assim, consegue ter uma visão que a gente não imaginaria. E isso é dom de Deus. Então, eu queria estar fazendo essa deferência aqui. E outra coisa, obrigada, Cida. A Cida começou a nos seguir. Obrigada, querida. Outra coisa, Bela, eu quero deixar aqui para você ver que quando sair essa mentoria, eu creio que vai sair no tempo de Deus. Conte conosco na divulgação. Nós temos aqui o estado de São Paulo, nós temos aqui Minas, né, que nós estamos, nós temos aqui Espírito Santo e nós temos aqui Rio de Janeiro. Então, nós vamos divulgar e você vai alcançar aí um mundo, eu tenho certeza disso, porque o nosso Deus tem sempre o melhor e é verdade, Ele capacita, né, Adriana? Ele capacita, é isso aí. Meus queridos, eu quero convidar vocês, nós já vamos terminar. Amanhã nós estaremos na nossa antepenúltima live desse projeto. Amanhã nós vamos estudar Provérbios 29. Vai estar conosco uma missionária também de Minas, mas é de longe, um presente que Deus me deu. Começa a seguir uma casa em Betânia. Vai estar conosco a missionária Pati.
é uma gracinha, uma bênção. Essa live da Bela já vai estar no nosso canal no YouTube. Você começa a nos seguir lá no YouTube. E outra coisa, não é a primeira live da Bela. Já temos mais live dela gravada e é sempre assim, valor agregado na vida daquele que ouve. Bela, beijo grande para você. Deus continue te abençoando, realizando os seus sonhos. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Olha, vamos aproveitar o pastor Ismael. A Adriana está falando, né? Gratidão quando puder aproveitar. Fica aqui o nosso convite, pastor Ismael, na nossa live, uma pausa para um café. De repente você consegue agendar aí, encaixar a gente aí. A nossa live, gente, olha, para quem segue a Isabela, não nos segue, toda quarta-feira, 3 horas da tarde, nós temos uma live abençoada, que é Bela também, já faz parte. Então é isso aí. Quem sabe o pastor Ismael? Venha, vem. Com certeza eu vou falar com ele, pode deixar. Então, ó, agora ela vai virar secretária, tá, gente? Então, a secretária Isabela vai ver para nós aí uma data, numa quarta-feira. Olha, a gente está liberado o mês de novembro, a gente ainda não fechou nada. Então, já fica aí aberto. Só não pode ser a última, porque a última é a nossa Live Kids. Mas vai ser uma bênção. Gente, muito obrigada. Se você gostou, compartilhe e não se esqueça. Coloque a Isabela e família aí na sua oração, no seu joelho, porque ela sendo abençoada, nós também somos, porque é projeto do Senhor. Um beijo grande, Deus abençoe. Pai do Senhor para todo mundo, fica com Deus. Amém.